50 versículos. Mas eu peço para vocês, por gentileza, que se atente bem em cada passagem, em cada trecho desse texto. Evangelho de João, no capítulo 11. Eu queria pedir por gentileza para ligarem a luz, por gentileza. Diz assim, no capítulo 11 do Evangelho de João, a partir do versículo 1, diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isto, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus e para o que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Então disseram: Mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas, que anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também para morrermos com ele. Verso 17, por gentileza. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Até aqui, amada igreja, curve a sua cabeça nesse momento. Pai, essa é a tua palavra, e este é o teu povo aqui nesta manhã. Nós nos colocamos como total dependente do Senhor, tanto na dependência de quem prega a tua palavra, quanto a Deus, os corações que aqui estão presentes.
Somente o Senhor, ó Deus, pode preparar a boa terra para receber a boa semente. Senhor, que o Senhor possa tirar as escamas dos nossos olhos, que possamos ver tamanha salvação, que possamos receber a Tua palavra, Senhor, e esta provocar em nós frutos de arrependimento e fé. Não nos deixe, Senhor, da mesma forma, mas edifica-nos para a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. João, no capítulo 11, nos conduz diretamente a um coração da mensagem de Páscoa. A ressurreição de Lázaro não é um evento isolado, mas um sinal que aponta para a vitória de Cristo sobre a morte, a necessidade da cruz e a manifestação da glória de Deus no sofrimento. Eu gosto muito de um teólogo, João Calvino, que diz o seguinte: que este capítulo 11 é uma preparação clara para a obra redentora ou de perdão em Cristo Jesus. Cristo aqui não apenas socorre uma família aflita, diz Calvino, mas apresenta um testemunho ilustre do seu poder para que a fé na ressurreição futura seja confirmada. Você tem medo da morte? Em algum momento da sua caminhada ou da sua vida, você colocou sua cabeça no travesseiro e disse assim: o que será quando as luzes se apagarem, as minhas pálpebras caírem? O que será? Com quem vou me encontrar? Aqui, queridos, nós percebemos que a Páscoa encontra sua antecipação. Cristo mostra que tem poder sobre a morte e em breve vencerá a morte definitivamente. Ora, a promessa em Apocalipse é isso, que Ele enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte. Se você está em Cristo Jesus, firmada, sua vida firmada e alicerçada pela comunhão com Deus e a união com Cristo, você viverá. Ora, olhe para a sua Bíblia, por gentileza, no verso 1 do capítulo 11. Vai dizer assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aqui esse texto vai dizer que Lázaro ficou doente. Estava enfermo um certo homem, Lázaro de Betânia. Aqui, queridos, nós temos algumas interpretações em vista. A doença aqui, ela aparece como parte do propósito de Deus. A enfermidade de Lázaro, ela não foi acidental, mas ordenada pela providência divina. Deus estava conduzindo os acontecimentos para a manifestação da glória de Cristo. Deus permite que aqueles a quem ama passem por aflições, não por descuido de Deus, mas pelo desígnio santo. Algumas pessoas, no fulgor do seu sofrimento,
irá indagar em sua alma: Senhor, por que isso? Por que eu estou passando por isso? Ei, existe desígnio santo até mesmo no sofrimento, no clamor mais angustiado da alma. Os amados de Cristo, eles sofrem. O próprio Cristo diz: no mundo tereis aflições. O amor de Deus, ele não irá excluir o sofrimento. A aflição não é abandono da alma ou abandono do servo do Senhor, mas também é um instrumento de graça. Charles Spurgeon diz assim, que a saúde ela é uma bênção, a doença ainda mais, porque nos coloca rendidos diante de Deus. Ora, nós estamos ouvindo falar de um homem que tinha inúmeros problemas de saúde, que muitas vezes não conseguia subir num púlpito para pregar. Aqui, essa enfermidade é um meio maior para revelar o caráter divino e em seu propósito redentivo. A doença aqui prepara o cenário para um milagre maior, a ressurreição, que revela plenamente a glória de Cristo. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Se Lázaro não tivesse adoecido e morrido, não veríamos tão claramente o poder de Cristo sobre a morte. E diga-se de passagem, que é um trecho que muitos esquecem, Jesus foi crucificado, ele morreu e ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, a palavra do Senhor diz que muitos em Jerusalém ressuscitaram. Do tamanho do poder e da soberania de Jesus. De repente, a sua visão acerca de Jesus tenha sido apenas como um homem religioso que operou algumas coisas. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus, ele tem todo o poder, toda a glória e majestade. Ele tem poder sobre a morte, sobre aquilo que você não tem domínio. Jesus tem poder. Aqui é um caráter, revela o caráter da providência divina, aonde a glória de Deus seria revelada. Preste bem atenção. À guisa de introdução eu falei que esse texto aqui ele irá desaguar na questão da Páscoa. Olhe para a sua Bíblia aí no capítulo 11, no verso 53, por gentileza. Capítulo 11, no verso 53. Vai dizer assim: desde aquele dia resolveram matá-lo. João 11 aponta diretamente para a cruz. Cristo dá vida a Lázaro e caminha para a sua própria morte. Na Escritura irá dizer, no capítulo irá dizer, que ao operar o milagre descrito, Lázaro ressuscita e Jesus agora é caçado para a morte. Um homem sai do túmulo, o outro entra nele. Mas na Páscoa, Cristo vence definitivamente. João Calvino vai dizer, e ele vai resumir isso aqui na seguinte forma: este milagre, abre aspas, foi como um prelúdio da ressurreição de Cristo, pela qual a morte
seria finalmente vencida. Preste bem atenção, eu sigo uma interpretação mais clássica deste texto. E eu vou seguir e sigo naturalmente uma aplicação onde o uso da alegoria e, enfim, não é bem recebido. Eu vou explicar melhor. Quando olhamos para esse detalhe, nós sabemos que a palavra de Deus aponta aqui para todo o sinal de necessidade e doença, onde a glória de Deus seria revelada e a autoridade de Jesus sobre a morte. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Não foi assim que o Senhor nos encontrou? Enfermos pelo pecado, adoecidos em nosso espírito, mortos em nossas transgressões. Em Efésios, no capítulo 2, irá dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Em Romanos, no capítulo 3, vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ao passo que dentro de uma ilustração, nós vemos esse texto, uma ilustração clássica, que ali aponta para o poder de Jesus sobre a morte, e ao mesmo tempo a glória de Deus é revelada. A morte e a ressurreição de Jesus não trouxe solução para o nosso estado de pecado e enfermidade. Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para Judeia. A glória de Cristo revelada em sua obra e vida aqui. Ele é testificado como o Messias, Salvador, a primícia dos que dormem. Cristo ressuscitou, Cristo tem poder sobre a morte e Lázaro ressuscita. Ele vive, ele está à destra de Deus Pai, glorificado e ressurreto. Você está feliz pelo fato de Jesus ter resolvido o problema do teu pecado e da tua morte? Que sem Cristo Jesus de forma nenhuma você poderia chegar nos céus de glória? Que sem Cristo Jesus você estaria afundado na morte, assim como Lázaro naquele túmulo frio e escuro? Jesus ama Lázaro, Marta e Maria, mas ele decide esperar. Você já passou por alguma situação na sua vida que você precisava de emergência, urgência? De repente, diante de um pedido, de um atendimento, e aquilo que você precisava foi protelando. Calvino vai afirmar o seguinte: o atraso de Cristo não foi descuido, mas regulado pelo propósito divino, pois ele tinha em vista um benefício maior. O atraso de Cristo não foi um descuido. Aqui nós podemos ver, irmãos, de maneira assertiva, uma das nossas doutrinas da providência soberana de Deus. Deus não apenas permite o sofrimento, Ele ordena para a sua glória. A demora de Deus não é abandono. De repente, no seu viver, você pode dizer que nem Marta:
Se o Senhor estivesse aqui, essa situação não teria acontecido. Se o Senhor estivesse aqui, cadê o Senhor? Ou quando você olha para a tua alma, você diz assim: verdadeiramente eu estou afundado no pecado e na morte. Senhor, por que te demoras? Salva-me, como o clamor do salmista. A demora de Deus não é abandono. O sofrimento do crente nunca é sem propósito. Homens de Deus sofreram, apóstolo Paulo, Pedro, Davi e tantos outros. Mas Deus trabalha para a sua glória e nosso bem. Como diz em Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ei, este Cristo que resolveu, pela sua obra redentiva, o nosso estado de morte e pecado, é aquele que tem o controle e o poder de todas as coisas, nada foge. De repente você olha para a sua condição e pode dizer: eu estou perdido, eu estou sem rumo, eu estou à beira de um precipício. Mas deixa eu te dizer, Deus não perdeu o controle. E se você está ouvindo a palavra de Deus, se você de alguma forma tem ouvido o Evangelho, é um chamamento de Deus para a salvação. Olhe para o Senhor Jesus, coloque somente os seus olhos em Cristo Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que tem a solução, aquele que nós podemos descansar. Ele tem as palavras de vida eterna. Por gentileza, olhe para a sua Bíblia, do verso 8. Esse bloco, ele é maravilhoso, em que ele diz assim: então disseram: mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois ver a luz deste mundo. Aqui, queridos, o dia é como o tempo determinado por Deus. Para João Calvino, as 12 horas do dia representam um tempo fixado por Deus para cada pessoa cumprir a sua missão. Deixa eu te dizer, existe um tempo designado por Deus. Os discípulos olham e falam: estavam buscando te apedrejar, você vai voltar para lá? Ora, irmãos, os discípulos já tinham visto tanta coisa Jesus fazendo, eles já tinham visto milagres, e aqui parece que os discípulos querem tomar as rédeas. Você vai voltar para lá? Enquanto o tempo não termina do propósito, ninguém pode ser impedido. Cristo ensina que a sua vida está sob a providência divina e não acaso da vontade dos homens. Agindo Deus, você acha que Deus não pode converter o seu miserável coração? Você acha que Deus não pode mudar toda e qualquer situação? Você acha que Deus não pode gerar arrependimento e fé? Você acha que desde a criação, em toda a história revelacional, redentiva, algo parou o propósito de Deus? Você acha que Deus ele não pode trazer vida? Como que você enxerga Deus em todo esse processo? Senhor, mas minha casa está um desmantelo só, a minha vida está um desmantelo só, o meu trabalho está um desmantelo só, a minha vida espiritual nem fala. Ei, olha aqui, Jesus está voltando para um lugar em que ele fora caçado. Por isso que nós podemos descansar na providência de Deus, daquele que nada e ninguém pôde parar, que salva e salvou pecadores para a glória do teu santo nome. Cristo está dentro do seu tempo, da sua missão. Ei, você não tem um controle,
você não tem as rédeas. Cristo, Ele está dentro do seu tempo e da sua missão. Ele está seguro, nenhuma ameaça pode interromper o plano de Deus. Ali, um plano revelado que é para a glória de Deus e a testificação do seu Cristo. Nesse dia, diante daquilo que Deus realiza na vida de Lázaro, nesse dia tão singular em que nós estamos falando aqui da Páscoa, e a nossa Páscoa é Cristo. Você não precisa celebrar a Páscoa. Em que sentido? Comer ervas amargas, pães sem fermento. Você não precisa pegar ali um sangue, matar um animal e passar. Você não precisa fazer isso. Nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que muda toda e qualquer situação ou estado da alma daqueles que são chamados a arrependimento e fé. Você consegue perceber nesse dia, pelo Espírito Santo, a largura, a altura, a profundidade, o cumprimento do amor de Deus que está em Cristo Jesus, daquele que te deu vida em sua morte, em seu pecado. Quando você canta aqui a graça, o amor, você consegue enxergar esse grande amor que te livrou? Olhe para a sua Bíblia do verso 7 até o bloco 16. Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá. Jesus fala claramente da morte de Lázaro, introduz o propósito, e aqui o propósito, quando ele fala Lázaro morreu, eu estou contente, porque tinha um propósito também de fortalecer a fé dos discípulos. E aqui também é visto uma infidelidade por parte de Tomé. Vamos voltar lá, mas vamos morrer com ele, afinal de contas estão te caçando também. Deus usa crises, queridos, para amadurecer a nossa fé. Ao passo de que nada pode parar o propósito redentivo de Deus, as crises, elas acontecem para nos amadurecer. A fé verdadeira cresce por meio de provações. Nem sempre entendemos o agir de Deus, mas confiamos. Aqui temos morte consumada. Adormeceu aqui é um eufemismo para a morte. A morte consumada. Eu falei no início dessa ligação com a Páscoa. Esse texto ele é um prelúdio daquilo que Jesus vai enfrentar em sua morte, crucificação e ressurreição. Se você seguir do verso 12 para frente, você vai entender que de fato Jesus é caçado e procurado. Agora ele é procurado para aqueles que são seus perseguidores tirar a vida. Ao passo que esse texto ele testifica e revela a glória de Deus e testifica o Messias sobre o poder, como tendo poder sobre a morte. Ao conectarmos com a Páscoa, em que temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós podemos ver a nossa condição, o nosso estado. E eu quero ilustrar isso com uma canção. Eu acho que essa canção é uma das minhas top 5, vamos colocar assim. Ela diz assim, alguns vão conhecer, outros não. Mas quando olhamos para essa situação de Lázaro, da sua morte, Lázaro morreu, morte consumada.
Eu acho que isso aqui pode descrever bem aquilo que o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, fizera por nós. Que diz assim: quem vai me ouvir quando eu gritar, sem nenhum som fazer, quando em minha boca não houver nenhuma palavra sequer? Quem pode entender o escorrer das minhas lágrimas? Quem vai enxergar em meu ser o que eu não mostro para mais ninguém? Quem pode me quebrar e depois me refazer? Quando em meu túmulo me perder, de quem é a voz que me chama de volta? Quem senão você vai me chamar, da morte me tirar e me levar de volta a ser o que eu nunca fui, luz que vence a minha escuridão, para a vida me levar? A quem tenho eu, senão você, amor que veio em graça e verdade. Alguns de vocês reconhecem a canção Lázaro. Na escuridão da tua alma, na transgressão do seu ser, na corrupção do seu viver, Ele é o único que pode dizer: vem para fora, tirar as escamas dos olhos do mais vil pecador, para que enxerguemos tamanha salvação. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Cristo Jesus é aquele que nos chama da morte para a vida. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Sim, Senhor, respondeu ela, eu creio. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Só neste capítulo 11 do Evangelho de João eu poderia tirar daqui pelo menos umas 10 pregações, de tão rico. Mas a centralidade daquilo que Cristo Jesus é, em sua vida e obra, ressalta. Você verdadeiramente tem anseio por Cristo? Você verdadeiramente tem convicção de pecado e a necessidade de um Salvador? Você verdadeiramente pode olhar para Cristo nesta manhã e dizer assim: Cristo é tudo que eu tenho. Apesar das dificuldades, apesar das necessidades, apesar das provações, Ele é aquele que foi revelado como Messias, que tem poder sobre a morte, que revela a glória de Deus, e Ele é a solução para a minha vida caída como um pecador. Deixa eu te dizer uma coisa: se agarre em Deus, se agarre em Cristo, olhe para Cristo, se apegue à sua palavra. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Não deixa para amanhã, é hoje. Em Hebreus capítulo 9, verso 27 irá dizer que ao homem tem o direito de morrer apenas uma vez. Depois disso vem o juízo. Cristo Jesus não veio apenas em acalentar as suas emoções, resolver alguns problemas de ordem profissional,
financeira. Não, deixa eu te dizer, Cristo Jesus veio para prover vida eterna. Deixa eu te dizer, se você morrer sem Cristo, você ficará sem Cristo eternamente. Você estará eternamente perdido. Por isso, olhe para Cristo hoje. Ele é a solução. Ele tem todo o poder e autoridade sobre a morte. Ele ressuscitou Lázaro. Ele ressuscita homens que estão mortos espiritualmente no pecado. Cristo é tudo que temos. Cristo é a grande beleza da espiritualidade. Cristo é aquele que foi dado para resolver algo que você não pode. Então não se deleite no mundo, não se deleite nos prazeres, não se deleite numa vida fora de Deus. Isso não irá trazer solução para a sua vida, mas o que irá trazer solução para a sua vida é Cristo, Cristo, Cristo. Ó cristão, você quer mesmo Cristo? Você quer mesmo tamanha salvação? Então que Ele seja tudo em nós. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero te dar alguns segundos para você poder fazer um exame da sua mente e coração, para que você possa se voltar nesse momento e olhar para dentro da tua alma. Como diz a palavra de Deus: ô louco, nesta noite pedirão a tua alma, e o que tens para oferecer? Não vai ser o dinheiro que você ganha na sua empresa, não vai ser o dinheiro que você ganha na sua loja, no seu trabalho, na sua ocupação, mas apenas Cristo Jesus, o autor e consumador da fé. Ore ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por tamanha salvação que o Senhor propusera em Cristo Jesus. Em nossa morte, em meio ao nosso embaraço que conduz os nossos passos à perdição, o teu amor fora revelado. Venha sobre nós, Senhor. O Senhor é aquele que consola os seus servos nas aflições. O Senhor é aquele que tem poder sobre a vida e a morte. E nós nos lançamos no Senhor, porque poderíamos estar desgarrados, sem rumo, perdidos, mas o teu amor, a tua graça nos alcança. E é por isso que aqui estamos, Senhor. Olhe para a tua igreja, olha aqui, Senhor, para o teu povo, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios